Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Chegamos aqui à terça-feira, a semana vai caminhando, uma segunda-feira bem tranquila. Eu espero que tenha sido uma segunda-feira bem tranquila de trabalho para todos vocês também, sem muitos problemas, sem muitas surpresas, sem muitas crises no mercado, como aliás o mercado no seu dia a dia, né? Sem muitas crises, sem muitos problemas. Não é o normal do mercado apresentar para a gente grandes problemas, grandes crises, grandes traumas, todos os dias, muito pelo contrário. Hoje é terça-feira, então hoje é dia de falar de hot stats. Hoje é dia de falar para vocês algumas coisinhas sobre alguns determinados jogos ou algumas determinadas situações que a gente vai passar no mercado nos próximos dias. E nesse nosso Hot Stats aqui de terça-feira, vale como destaque a Copa do Rei, que nesse meio de semana vai ter os seus dois jogos semifinais. O primeiro jogo acontecendo nessa terça-feira, 17 horas, dia 6 de fevereiro, Mallorca e Real Sociedad. E a segunda semifinal acontecendo na quarta-feira, 17h30, não 17, Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao. Então teremos os semifinais da Copa do Rei sem a participação do Barcelona e sem a participação do Real Madrid também. E em comparação com o ano passado, a gente teve aquela grande surpresa que foi o Osasuna, e esse ano temos o Mallorca fazendo aqui o papel próximo do Osasuna, não é verdade? Então vamos começar aqui falando do jogo das 17 horas dessa terça-feira, dia 6. A Real Sociedad vai enfrentar o Mallorca, o jogo em que o Mallorca é mandante e que passa por uma fase um pouco conturbada, né? Dá para separar esse jogo aqui, essa primeira semifinal que eu estou falando para vocês, como o confronto de uma equipe passando por uma fase ruim, muito ruim, eu diria, e uma equipe passando por uma fase espetacular. Então vamos começar pela equipe passando por uma fase muito ruim e brigando para não cair para a zona de rebaixamento, e essa equipe é o Mallorca, que não vence as 5 partidas e que teve uma derrota muito séria no final de semana para o Atlético de Bilbao. Uma derrota por 4-0, uma derrota que causou bastante desconforto e bastante irritação do técnico do Mallorca, que não escondeu essa irritação na entrevista depois do jogo, inclusive. São 5 jogos sem vencer, isso deixa o Mallorca numa situação bem desconfortável na tabela do Campeonato Espanhol, um time que até poucas rodadas atrás não tinha tanto problema assim com a zona de rebaixamento, mas agora tem só 3 pontos a mais que o Cádiz no 17º lugar. Mas isso aqui é La Liga. O jogo de amanhã é Copa do Rei, é semifinal da Copa do Rei, o time joga em casa. Esperamos novos ares, esperamos uma nova atmosfera para o Mallorca nessa partida. Mas será que isso é tão simples assim? Bom, vamos começar pela parte boa. Apesar de 5 jogos sem vencer e essa derrota por 4-0 para o Atlético de Bilbao, o Mallorca jogando em casa, que é o que vai acontecer amanhã, vem muito bem. Vem muito bem. Nos últimos 19 jogos, o Mallorca perdeu só 2 vezes. 2 derrotas. Foram 7 vitórias, 10 empates. Só 2 vezes o Mallorca perdeu em casa nos últimos 19 jogos, o que é muito bom. O que é excelente, por sinal. Porém,
tudo que a gente tinha para falar de bom do Mallorca acaba aqui, né? A realidade é que o time não vence há um bom tempo no Campeonato Espanhol. A realidade é que o time enfrenta uma equipe que nas últimas 8 partidas ele perdeu todas. Foram 7 vitórias da Real Sociedad e um empate só nos últimos 8 confrontos diretos entre eles. E nesses confrontos diretos, o Mallorca marcou um gol só. Então é um confronto historicamente muito ruim para o Mallorca. Além disso, desde novembro do ano passado, de lá para cá, acumulam-se 18 partidas, a Real Sociedad tem só uma derrota. Então é uma coisa bem complicada para a equipe do Mallorca. Uma outra coisa, nós estamos falando de uma das melhores defesas da Espanha. Real Sociedad tem uma defesa extremamente sólida e nesses últimos 18 jogos em que ela perdeu uma vez só, 11 desses 18 jogos a Real Sociedad não sofreu gols. Então, isso aqui tudo junto é um cenário bem ruim para o Mallorca amanhã. Claro, a gente está falando de uma Copa, não de uma Liga, um jogo semifinal. Algumas outras coisas entram em jogo, mas, inclusive, o fato da Real Sociedad acelerar ou não acelerar demais esse jogo, porque joga a segunda partida em casa, mas o importante aqui é a Real Sociedad que perdeu uma vez em 18 jogos, é a Real Sociedad que em 18 jogos 11 vezes não sofreu gols. Então é o Mallorca que, jogando em casa, um jogo semifinal, vai ter que ele causar dificuldades para esse time aqui. Jogo bem difícil para o querido Mallorca amanhã contra a Real Sociedad, às 17 horas, 5 da tarde. Na quarta-feira, nós temos a outra semifinal, que é o confronto entre o Atlético de Madrid e o Atlético de Bilbao. Este confronto aqui, se eu falei que no primeiro confronto nós tínhamos uma disputa entre um time voando e um outro time em crise, talvez aqui a gente não tenha um time em crise, porque o Bilbao está bem longe disso. Tá? Nos últimos 6 jogos no Campeonato Espanhol, por exemplo, o Bilbao venceu 4 vezes. O Bilbao tem 14 gols em 5 jogos. É o melhor ataque, ou um dos melhores ataques da Copa do Rei. Então, é uma equipe que gosta do ataque, é uma equipe que gosta dos gols e que vai ter um maior desafio, talvez, da temporada até agora. Por quê? Primeiro, porque é uma semifinal, e a semifinal por si só já é um grande desafio. Em segundo lugar, porque é uma semifinal contra o Atlético de Madrid na casa do Atlético de Madrid. E aqui a coisa é bem séria. Nesta temporada 23-24, só uma equipe europeia, porque aqui incluem-se os campeonatos europeus, só uma equipe na Europa pode dizer que foi ao campo do Atlético de Madrid e tirou um ou dois, no caso, pontos do Atlético de Madrid. Esta equipe chama-se Getafe, que empatou lá no campo do Madrid 3-3. Todos os outros europeus que foram ao campo do Atlético nesta temporada, todos perderam. Todos eles. Ninguém saiu ileso de lá. O Getafe é o único que pode dizer que foi ao campo do Atlético de Madrid e voltou com pelo menos um ponto de lá. Então vejam o grande desafio que tem esse time do Atlético de Bilbao jogando em Madrid na próxima quarta-feira. Enfrenta uma equipe que em casa não tem nenhuma derrota no Campeonato Espanhol, não tem nenhuma derrota nas ligas europeias
E no Campeonato Espanhol tem 11 vitórias e um empate. Este o empate do Getafe. Mas será que o Bilbao, pelo menos, já que nessa temporada está tão difícil ir a Madrid e vencer o Atlético, será que pelo menos o Bilbao tem um bom histórico jogando lá no campo do Atlético? Claro que não. Tem mais esse peso para o Bilbao carregar. O Bilbao, nas últimas 14 visitas ao campo do Atlético de Madrid, tem 12 derrotas e 2 empates. Não ganha lá. É uma coisa que historicamente é difícil para o Bilbao vencer um jogo no campo do Atlético de Madrid. Esse jogo é ainda mais difícil, porque se trata de vencer o Atlético de Madrid no campo do Atlético de Madrid, talvez na melhor fase do Atlético de Madrid em casa nos últimos anos. Então é uma semifinal. Se de um lado você tem a Real Sociedad fora de casa com grande vantagem no confronto direto e num momento muito bom contra o Mallorca, com uma defesa extremamente sólida, do outro lado você tem o Atlético de Bilbao sofrendo muito contra um time que não perdeu em casa ainda na temporada e que no confronto direto leva uma vantagem incrível nos últimos 14 jogos entre eles no campo do Atlético de Madrid. Não teve derrotas do time de Madrid. É com essa atmosfera, e é claro, que tem muita gente que adoraria ver a final entre Real Sociedad e Atlético de Bilbao. Isso é possível? Isso é possível. Vamos ver qual estratégia ambos vão usar. A Real Sociedad é favorita no confronto contra o Mallorca e joga a segunda partida em casa. O Atlético de Bilbao não é favorito no confronto contra o Atlético de Madrid, mas decide em casa e, se levar poucos danos de Madrid para casa, pode, por que não, jogar a final também. Então, semifinais da Copa do Rei extremamente interessantes, joguinhos de terça e quarta-feira, lembrando sempre porque é importante. Ambos os jogos fazem parte do nosso pacote Europa. Nós vamos acompanhar ambas as partidas e se alguém tem interesse de ir além de saber sobre as equipes, de saber sobre o confronto direto, sobre a história dos jogos entre eles e querer se aprofundar mais no mercado deles, como o mercado age, como ele reage, o que esperar dele, quais são os pontos em que nós podemos atacar o mercado, onde atacar, por que recuar, o que esperar do mercado em função do que cada uma dessas partidas apresenta. Nos procure, nos procure pelas nossas redes sociais, nos procure pelo Discord, pergunte pelos planos, pergunte pelos pacotes, pergunte pelo nosso plano de acesso total mensal e nós vamos ter o maior prazer de encontrar vocês dentro do Off Game Group. Mas não vamos embora de jeito nenhum antes de ouvir a Jan e ouvir da Jan a múltipla de Vegas que ela tem para esse meio de semana na Copa do Rei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então vamos lá, nossa múltipla de Vegas depois dessas análises espetaculares das nossas hot stats para a Copa do Rei. Eu tenho aqui uma duplinha que vai ser a vitória do Real Sociedad, que está com uma odd excelente nesse momento aqui, 2,30, duplado com uma aposta criada na partida do Atlético de Madrid com o Bilbao, que é a vitória do Atlético de Madrid e over 1 gol. 2,40 essa criada fica. Juntando as duas, a gente tem aqui uma odd de Vegas de 5,50. Então, repetindo, é bem simples essa múltipla. É vitória do Real Sociedad contra o Mallorca, vitória do Atlético de Madrid e over 1 gol. Totalizando aí uma odd de 5,50 para essa duplinha aí da Copa do Rei. Bom, então é isso. Essas foram as hot stats de terça-feira.
se inscreve aí no canal, dá uma curtida e a gente se vê amanhã.